Vamos lá, meu povo, então, dar uma olhada nesse segundo encontro, as sementes do reino, Marcos 4, de 26 a 32. Então, é a mesma parábola, nós só muda que é em Marcos, mas está no mesmo discurso. Eu optei aqui pela versão de Marcos, mas se a gente continuar lá em Mateus também, ela vai aparecer. Marcos 4, de 26 a 32. São duas pequenas parábolas aqui, vamos dar uma olhada. E dizia Jesus, né? Assim é o reino de Deus, é como um homem que lançou a semente à terra. E quer durma e se levante de noite e de dia, a semente germina e cresce. Como nem ele sabe. Por si própria, a terra produz primeiro o caule, depois a espiga e finalmente o trigo perfeito na espiga. Quando o fruto permitir, logo ele lhe põe a foice, porque chegou o tempo da ceifa, da colheita. E dizia: como compararemos o reino de Deus? Ou em que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser jogado à terra, é a menor de todas as sementes na terra. Mas uma vez semeado, sobe e transforma-se na maior de todas as plantas do horto. E estende ramos tão grandes que à sua sombra as aves do céu podem abrigar-se. Muito bem. Então continua aí as parábolas do reino, Jesus comparando o reino à semente. De novo, é interessante para quem ouve a parábola, que são agricultores, e conhecem muito bem essa dinâmica da semente. A primeira parábola, uma semente... Dona... Meu Deus, esqueci o nome da senhora. Dona Adalgisa. A Dona Adalgisa, isso é falta de sono, né? Que o Lucas faz a privação de sono, afeta a memória. É sério mesmo. Passei por isso também. Ele acorda, né? Ele é um reloginho, né? Cada 3 horas ele acorda. Dona Adalgisa falou que plantou a sementinha lá com todo carinho, mas a semente não nasceu na terra. Porque a gente não tem o poder de fazer a semente nascer, né? Tem parte que não nasceu mesmo. Tem parte. Tem que cuidar da terra. Exatamente. Então, a primeira parábola, de novo, nessa comparação com o reino, é um convite a acreditar na força da vida. Agora, perceba, às vezes a gente imagina ou tende a imaginar o reino de Deus ou o reino dos céus, quando a gente fala, parece sempre uma coisa tão grandiosa, né? Não sei se porque, enfim, não que não seja grandioso, mas parece que virá de uma forma estrondosa, né? Provavelmente a comunidade de Marcos e a de Mateus também, com essas parábolas, devia ter gente na comunidade imaginando isso, né? E aí Jesus conta, quando vai comparar o reino, compara com uma pequena sementinha, né? Que é jogada, ninguém sabe, nem o agricultor sabe como que ela cresce, de fato, se a gente for prestar atenção, o agricultor só... Ô, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado. Falando assim, na parte de colocar semente e ficar aguardando ela plantar, e vivenciando assim para a comunidade, a gente querendo ou não, quando a gente lança uma semente, a gente fica com ansiedade. Ansioso. Eu lembro que nós passamos por isso quando a gente começou a ir na obra. E aí eu vou não saía nada. Ah, meu Deus do céu. E aí a gente também, quando a gente está nos nossos encontros, a gente quer que a palavra está naquele momento aqui.
né, ela vai fazer com que o ouvinte tenha essa diferença, né? E aí, da vez do dado. A gente não vê, né, o resultado logo. Eu tenho uma historinha para te dizer. Conte, por favor. As sementes que eu planto, geralmente, algumas nascem, outras não. Sim. Mas a que foi jogada está mais bonita do que o que eu plantei. Com toda sinceridade. Foi jogada a semente da acerola, ela está mais bonita do que foi plantada direitinho. Ela está linda, desse tamanho assim. Incrível, eu fico matutando tudo isso. Né? Ai, meu Deus, está ficando linda. É um pouco o convite, né, dessa primeira parábola, dessas duas pequenas parábolas, de confiar inteiramente na ação de Deus, né? Tinha o fundador lá do Verbo Divino, onde eu fiz uma experiência no período, né? Eu queria ser padre, mas depois, ao invés de casar com Jesus, eu casei com Maria, né? E ele dizia uma frase muito interessante, né? Quando ele, no discurso de abertura da ordem, né, dos verbitas, Santo Arnaldo Jansen, lembrei o nome dele. Ele dizia que, bem, nós vamos abrir a ordem, eu não sei se vai prosperar, se prosperar, é obra de Deus, se não prosperar, era só uma vontade minha mesmo. Então, parece hoje uma brincadeira quando a gente vê, mas talvez revele uma grande humildade dele, né? De dizer que, bem, às vezes o projeto que a gente faz tanta força não é o nosso, né? Quer dizer, é o nosso e não o de Deus, né? E a gente reza todo dia praticamente, né? Que seja feita a tua vontade, mas às vezes não é bem a vontade de Deus que a gente quer, né? Porque às vezes é mais difícil compreender essa vontade, né? Às vezes é a nossa vontade, né? Então, o convite dessa primeira parábola é um pouco isso, de dizer que nós somos responsáveis só por jogar a semente. Se como ela vai crescer, se ela vai frutificar ou não, o agricultor não tem controle, né? É a terra, quer dizer, é a terra por si só que vai produzir, né? Quer dizer, a pequena semente já tem em si a força da vida, né? Que vai fazer brotar. A segunda parábola, lembra que eu falei para vocês sobre uma característica das parábolas ser o exagero? Aqui tem um exagero típico das parábolas. Um pé de mostarda não fica grande a ponto de uma árvore dos pássaros virem e fazer, né, morada, né? A mostarda é mais um arbusto, né? Tipo uma touceirazinha, né? Então ela não é tão grande assim, não, a ponto dos pássaros virem. Mas é uma imagem também da pequena comunidade, para Marcos, né? É de perceber que ali na pequena comunidade pode haver o acolhimento. Isso é sinal do reino de Deus, né? Uma comunidade que vive o projeto, vive segundo a vontade do Pai, vai ser casa de acolhida desses passarinhos, né? Que estão por aí migrando de repente, que vem abrigar-se, né? Então, a comunidade é comparada, o reino é comparado com um pequeno grão de mostarda, que segundo o texto é o menor dos grãos, né? Vocês já viram um grão de mostarda, né? De fato é muito pequeno, parece um gergelinzinho, mesma família do gergelim ali, né? Tem em cima do nosso pãozinho, às vezes, de hambúrguer, né? É uma semente muito pequena, de fato, né? E talvez seja interessante, eu não sei se tinha a ver, mas a gente vai perguntar para o Marcos, quando a gente for para o céu, que... Mas se vocês forem primeiro que eu, não precisa vir contar. Eu estou falando assim, mas eu não tenho muita pressa de descobrir, não, né? Mas a mostarda na antiguidade, no tempo de Jesus, você imagina, o pão, não era esse pão bonitão que você compra ali na Bom Pão, né? Que é fofinho, né? Não, o pão era mais que um bolachão, assim, meio
ou sem fermento, ou quando com fermento, uma massa bem fina, meio que não cresce muito, né? Não é esse fermento também bonitão que você coloca na massa e cresce, né? Então, e eu tinha outro detalhe, não tinha sal. O sal não era uma coisa muito fácil na antiguidade, né? Então, é difícil ter sal. É caro, a região de Jesus não é tão próxima assim ainda. Aliás, nesse período ainda não se tira o sal do mar. O sal é encontrado nas encostas das montanhas ainda. Então, é difícil. Então, aquele pão já não é tão grande, já não tem sal, não devia ser muito tragável. Então, ele usava a mostarda de duas formas. Uma, misturava a folha da mostarda nessa massinha do pão, para dar um saborzinho. Outra, pegava as florezinhas da mostarda, amassava com azeite, né, no pilãozinho, fazia uma espécie de margarina antiga, assim, né? Ficava o trenzinho amarelinho, a mostarda é amarela, né? E meio azedinha, né? Aí você passava no pão ali para meio amarguinha, para dar um sabor diferente no pão, né? Aí eu fico imaginando que talvez essa... Senhora? Fazer um unguento pro baque, né? Unguento, olha aí, ó, acertei o nome. Não, não era exatamente, mas era para a Doriana da época, a Quali, né? Uma pastazinha para você passar no pão. Azeite e a naturalzinha lá, né? Eu penso nessa ideia da mostarda como também a comunidade que é chamada a dar gosto, né? É chamada a dar seu sabor na vida do outro, né? Então, de novo, na verdade, o texto é continuidade praticamente. A gente só mudou de Mateus para Marcos, mas é o mesmo tema, né? É o tema da semente e o tema do pão, são temas conexos, né? Que se complementam. Então, a ideia de que o reino é muito simples, o reino não virá com grande estardalhaço, não vai vir com Jesus galopando rumo a Roma e fazendo uma guerra política, não. O reino está ali, no pequeno, no cotidiano, né? E aí, nesse sentido, eu vou até, não sei, tem gente do MCC aqui? Tem gente do MCC? Você é do MCC, né? Que eles têm uma coisa que é bonita, assim, muitas coisas provavelmente, né? Mas como eu não conheço tanto, mas uma das coisas, sim, que eles falam de vivenciar a fé onde você está inserido, né? Nos ambientes, né? É um pouco essa dinâmica dessas parábolas. Jesus fala para um grupo de agricultores e fala a partir da realidade que eles podem compreender. Então, toda vez que a gente for ouvir as parábolas de Jesus, e aí vai outra chave de leitura, às vezes você escuta pessoas fazendo reflexões sobre essas parábolas, complicando tanto as coisas, sabe? Que parece que, nossa, que Jesus falou em código, que, né? Parece assim que é uma coisa inacessível, né? Não é. Não é. Basta a gente pensar que boa parte dos ouvintes de Jesus, aí eu chutaria pelo menos 99%, nem ler sabia, né? E quem ouve também os evangelhos na comunidade também só ouve. Por isso que tem até na leitura de Mateus tem uma marca que a gente chama que é uma marca de oralidade, né? Quem tem ouvidos que ouça, que é para o caboclo que estivesse eventualmente quase cochilando na leitura do texto, né? Aí fala, quem tem ouvidos que ouça. Opa, tem um negócio importante aqui, né? Então eu vou ouvir. Então é um povo simples, é um povo da terra, é um povo simples. Então as parábolas não são grandes mistérios de Jesus escondidos, né? Basta a gente tentar fazer esse trabalho que a gente fez aqui, de entrar no contexto da época para a gente perceber a beleza do texto. Vamos lá olhar rapidinho a nossa amiga cartilha? Tá vendo? Ó, hoje, para não assustar muito, a gente vai terminar cedo aqui. Mas então, são duas parábolas que basicamente têm o mesmo tema, né? Então, a gente já resolve logo esses dois primeiros encontros. E
próximo, aí já complica. Deixa eu ver qual é a terceira. Roubaram o terceiro aqui da minha cartinha. Os dois devedores. Essa parábola aqui já vai dar mais trabalho para a gente. Essa já para a gente ir começando só a sentir o clima, né? Então vamos olhar lá no aprofundando a partir da introdução do tema. O texto de hoje apresenta duas pequenas parábolas para a nossa reflexão. A primeira mostra o reino sendo comparado a uma semente que cresce sozinha. A segunda compara o reino com a semente de mostarda. Ambas têm por tema a esperança da chegada de uma nova ordem social. Podem ser consideradas como parábolas de esperança ou de utopia, pois trazem alento à comunidade de Marcos e a todas as comunidades cristãs que, por vezes, pensam em desistir de sua missão. Saboreando a palavra, alguém pode ler lá para a gente? A primeira parábola apresenta uma semente não identificada, que é posta na terra pelo semeador, que se desenvolve naturalmente sem a sua interferência. Ao fazer essa comparação, Jesus revela ao mesmo tempo sua simplicidade no ato de semear e uma complexidade do processo de germinar e desenvolvimento. Os discípulos precisam entender que o seu papel é de espalhar a semente da palavra, mas que ela tem vida autônoma, gera vida nova, sem que eles mesmos concluam o processo. A semente da palavra não pode ser manipulada por ninguém, nem mesmo pelos discípulos. A terra, a parábola, pode representar o coração e a consciência daqueles que ouvem a mensagem do reino. Esse meio são os discípulos daquele tempo, assim como as novas comunidades. Precisam ter o discernimento e a paciência que há de plantar e de colher. Nesse primeiro tempo, o desenvolvimento da semente ocorrerá na forma exterior. Há uma fase da semeadura que não está ao alcance do recurso. O desenvolvimento da semente debaixo da terra é algo invisível e misterioso, que requer paciência e cuidado. Por mais competente que seja a qualidade do estudo Segunda parábola destaca a aparente pequenez do reino ante a grande estrutura do Império Romano. De fato, as primeiras comunidades, como a de Marcos, viviam à sombra do poderio militar de Roma. Estavam localizadas nas periferias e pareciam invisíveis naquela cultura. Daí a comparação com a semente de mostarda, uma das menores sementes conhecidas na época. Não se deve perder a esperança. Mesmo pequena, a comunidade produzirá frutos abundantes. A parábola da semente de mostarda é também uma forte denúncia daqueles que almejam lugares de destaque na comunidade. A pequenez deve ser almejada pela comunidade e seus participantes como um modo de vida evangélico. Pelo fato da Galileia ser cortada por estradas imperiais, é provável que muitos galileus tenham presenciado as grandes comitivas reais com pompa e circunstâncias. Em contraste, Jesus fala de uma pequena semente que, ao germinar, torna-se um sinal de acolhimento em uma sociedade tão desigual. Há um exagero típico da linguagem das parábolas, no fato de que a mostardeira se torna uma grande árvore, a ponto de receber ninhos de pássaros. Fundamental, no entanto, é que a comunidade cristã seja uma casa de acolhida para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que possam fazer a experiência e construir morada nela. Mesmo em seu máximo desenvolvimento, o cumprimento, o reino de Deus será
aparentemente sempre tímido, porque não pode ser edificado sobre os mesmos alicerces dos falsos reinos deste mundo. Nele, o que menos importa é a aparência como deve ser na comunidade cristã. O que deve preocupar os seguidores e seguidoras de Jesus é se de fato estão sendo sombras e abrigos para os mais necessitados, mesmo no anonimato e na simplicidade. Perfeito. Hoje a gente termina com essas duas parábolas conectadas sobre a semente.